Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos, depende do horário que vocês assistirem esse vídeo. Meu nome é Vinícius Ribeiro Bubos, eu sou estudante do curso de Agronomia e faço parte do grupo PET Agronomia e venho por meio deste vídeo / apresentação falar sobre Nelson Mandela. Mas afinal, quem foi Nelson Mandela? Nelson Mandela foi um advogado, um ativista político e presidente da África do Sul de 1994 a 1999. Ele foi um dos sujeitos mais importantes na luta contra a discriminação racial instaurada pela apartheid na África do Sul, se tornando-se assim um ícone mundial na luta das causas humanitárias. Ele nasceu na Vila de Mesa, no dia 18 de julho de 1918, sendo filho único do casal Hermigala Mandela e Mosek Fane, os quais faziam parte de uma família real na tribo Tebu, antigo Cabo Ocidental, hoje África do Sul. Seu nome completo era Nelson Rolihlahla Mandela. De seus pais ele recebeu o nome Rolihlahla, que significava encrenqueiro, e na escola ele recebeu o nome de Nelson, pois, como era costume, os professores britânicos não conseguiam pronunciar os nomes africanos e lhe davam nomes ingleses. Mesmo após a coroa britânica ter retirado as posses e os privilégios da família de Nelson Mandela, a família ainda viveu por um período de tranquilidade. Porém, em 1927, quando seu pai faleceu inesperadamente, a sua mãe passou por grande dificuldade e não viu escolha a não ser dar Mandela a um parente próximo da família que tinha melhores condições para zelar pela vida e educação de Mandela. Devido a esse parente da família que conseguiu zelar pela educação de Mandela, Mandela teve uma ampla formação educacional, influenciado pelos valores da sua própria cultura e pelos valores da cultura europeia. Ele estudou nas melhores instituições de ensino da época, como, por exemplo, a escola preparatória Clapboard Boarding Institute, que era uma escola para negros de elite. Após isso, o bem-educado rapaz, ele chegou na universidade para cursar artes, na Universidade de Fordham, esta a primeira universidade fundada na África do Sul, fundada em 1916. Lá, pouco mais de um ano depois de iniciar o curso, Mandela já começou a se envolver com manifestações e protestos. O resultado disso foi sua expulsão do curso. E no mesmo ano, em 1941, ele se rejeitou às suas tradições, ao se recusar a um casamento arranjado pela sua família. Naquele ano, em 1941, tendo esses dois imprevistos, sua expulsão do curso e ele ter se rejeitado às suas tradições, ele não viu escolha a não ser se refugiar em Joanesburgo, onde posteriormente ele veio a trabalhar em um escritório de advocacia, em uma imobiliária e, posteriormente, ele se formou em Direito, mas agora por outra universidade, pela Universidade da África do Sul. Ele se casou pela primeira vez em 1944 com uma enfermeira local em Joanesburgo. O nome dela era Evelyn Mays, e com ela ele teve 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas. No mesmo ano de seu casamento, ele, junto com alguns aliados, eles fundam a Liga Jovem do CNA, onde eles denunciam e fazem um manifesto, Um Homem, um Voto, onde eles denunciam que 2 milhões de brancos dominam 8 milhões de negros, e que estes 2 milhões de brancos detêm 87% do território nacional. Em 1948,
tem início o apartheid, com a vitória da extrema-direita branca no governo com o Partido Nacional. Mas afinal, o que era o apartheid? O apartheid, ele era um regime segregacionista, que quando ele foi imposto, ele continuou não dando direito aos negros ao voto. Porém, ele aplicou leis ainda mais rígidas, ainda mais segregacionistas, onde que ele proibia que negros frequentassem alguns lugares públicos reservados aos brancos, como bancos em praças, como correios, entre outros. Também ele proibia que negros em boa parte do país pudessem adquirir terras, inclusive relações sexuais e casamento entre pessoas interraciais eram proibidas. Em 1950, leis ainda mais segregacionistas são impostas. Um claro exemplo disso, onde que o governo levou à retirada de terras de mestiços, índios e negros. Por exemplo, só em Joanesburgo foram desalojados mais de 50 mil negros em 1950. E diante disso, Mandela começa a lutar contra o apartheid, onde que ele realiza manifestações, ele organiza manifestações de desobediência civil. E com isso, dentro do CNA, ele começa a se tornar cada vez mais popular. Em 1951, ele é eleito presidente da Liga Jovem do CNA e no ano seguinte, ele é eleito vice-presidente nacional do CNA. Em julho de 1952, Mandela, junto com alguns aliados, eles convidam negros a ocuparem esses espaços públicos reservados aos brancos. O resultado disso e das outras manifestações realizadas por ele é sua prisão em várias ocasiões, ficando preso vários dias. Em 1956 teve fim o seu casamento com Evelyn Mason, durando 12 anos, mas terminou de forma bastante traumática para as duas famílias, pois um dedicou-se à política e o outro ela dedicou-se à religião. E um dia, em suas brigas constantes, ela pediu para que ele escolhesse entre a política ou a família. Ele não hesitou e escolheu a política. Em 1957, Mandela, ele é um advogado bem-sucedido, ele frequentava restaurantes e andava de carro americano importado. Foi nesse contexto que ele se casa pela segunda vez, dessa vez com Winnie, uma assistente social local em Joanesburgo. Ela tinha 22 anos e ele 17 a mais do que ela. Até 1960, Mandela se comprometia apenas com protestos pacíficos. Porém, a gota d'água foi o massacre de Sharpeville, onde que a própria polícia sul-africana atirou contra manifestantes negros, matando 69 pessoas e ferindo mais de 200. A partir daí, Mandela começa a fazer parte de um grupo armado do próprio CNA, denominado Lança-Mão de uma Nação, onde o objetivo do grupo era responder da mesma forma do que o governo. Em 1963, a polícia prende Mandela e com ele descobre alguns papéis que ligavam Mandela aos ataques do grupo Lança-Mão de uma Nação. É então julgado e em seu julgamento ele abre mão de se defender para fazer um discurso em prol da sua causa, o fim do apartheid. Esse discurso durou mais de 3 horas e no final dele Mandela disse que estava pronto para morrer, pois a promotoria queria que a pena de morte fosse aplicada, mas o juiz o condenou à prisão perpétua. Então, posteriormente, Mandela é transferido para a prisão na Ilha Robben, onde que lá ele passa os próximos 18 anos de sua vida, vivendo numa cela de 5 metros quadrados, uma cela úmida, onde que ele tinha que dormir num tapete de palha. Lá ele era obrigado a passar o dia quebrando pedras de calcário,
No início ele foi proibido de usar óculos escuros, tendo assim sua visão permanentemente danificada. Posteriormente, ele foi transferido para mais 2 prisões, a prisão de Portsmouth e a prisão de Victor Verster, totalizando assim 29 anos preso. No lado de fora da prisão, Winnie começava a organizar protestos, onde que pediu o fim do apartheid e a libertação de Nelson Mandela. Esses protestos cresciam a cada ano dentro do país e cada vez mais começavam a ganhar adeptos internacionais, onde que crescia a pressão internacional, até que em 1970 foi feito um show em homenagem a Nelson Mandela, onde que contou com a presença de diversos artistas internacionais. O show foi realizado em Wembley, no estádio de Wembley, em Londres, e foi transmitido ao vivo para todo mundo, tendo mais de 200 milhões de telespectadores. Como a pressão já era tão grande, tanto dentro do país quanto internacional, quando de Klerk assumiu a presidência, em 1989, substituindo o até então presidente da África do Sul, que sofreu um derrame, ele acreditava que o apartheid era insustentável. Então, libertou vários prisioneiros do CNA e o próprio Mandela, mesmo que a maioria do seu partido era totalmente contra esse plano. Mandela deixa a prisão de Victor Verster no dia 11 de fevereiro de 1990, segurando a mão de sua esposa. Ele faz um discurso em frente à multidão e à imprensa, onde salienta que seu compromisso era com a paz e reconciliação com a minoria branca, mas que seu objetivo era dar direito de voto e a paz à maioria negra. Posteriormente, em 1993, Mandela então se candidata à presidência da África do Sul, tendo como seu vice de Klerk. As eleições ocorreram nos dias 26 a 28 de abril de 1994, onde Mandela saiu-se vitorioso com 62% dos votos, seguido com o Partido Nacional com 20%. Sendo assim, a eleição de Mandela um marco histórico para a África do Sul, onde que a África do Sul, no seu comando, saiu do regime segregacionista para a democracia plena, tendo a África do Sul como Mandela o primeiro presidente negro da sua história, onde que a função do seu governo foi para reconciliar oprimidos e opressores. Em 96, Mandela separa-se de Winnie, segundo ele, por motivos pessoais. Logo em seguida, ele casa-se novamente, agora com Graça Machel, que foi casada com o ex-presidente de Moçambique. Uma curiosidade aqui, ela foi a primeira pessoa a tornar-se 2 vezes ex-primeira-dama. Em 1993, Mandela e de Klerk são agraciados pelo Nobel da Paz, em virtude deles terem conseguido a paz e a reconciliação entre negros e brancos na África do Sul. Em 1999, Mandela não se candidata à reeleição e assim encerra sua vida política, vivendo posteriormente parte do seu tempo no vilarejo onde passou sua infância. No dia 5 de dezembro de 2013, morre Nelson Mandela aos 95 anos, em virtude de uma infecção pulmonar. Milhares de pessoas e dezenas de chefes de Estado foram para Joanesburgo se despedir de Nelson Mandela. Durante sua vida, Mandela disse muitas frases importantes, e dentre delas eu escolhi algumas. Algumas coisas sempre parecem impossíveis, até que sejam realizadas. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E para mim a mais importante das 3, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou por sua religião. Elas aprendem a odiar. E se elas aprendem a odiar, elas podem ser ensinadas a amar.
Para mim, todas as homenagens feitas hoje a Mandela são mais do que merecidas. Ele, de certa forma, abriu mão de sua vida para lutar contra a discriminação racial. Em seu primeiro casamento, ele abriu mão da sua família para se dedicar-se à política. Em seu segundo casamento, ele era um advogado bem-sucedido e andava de carro americano importado. Ele tinha uma vida boa. Da mesma forma, ele abriu mão disso para lutar contra o apartheid. Ele foi preso e julgado. Em seu julgamento, abriu mão da sua defesa para fazer um discurso em prol da sua causa, onde disse que estava pronto para morrer. Foi preso, depois libertado. Em um de seus discursos após sua libertação, ele disse que os brancos lhe tinham tirado 27 anos de sua vida, mas ele os perdoava. Foi eleito presidente da África do Sul e assim conseguiu acabar com o apartheid. Aqui eu tenho 2 parágrafos, acho que ilustram bem quem foi Nelson Mandela. Ele nasceu em um país onde que ser negro significava estar condenado a uma vida de humilhações. Morreu como um homem livre, como um herói que libertou e uniu seu povo. Em vez do revanchismo, o perdão. Em vez da perseguição, a conciliação. Nelson Mandela transformou a África do Sul, criou a nação arco-íris de todas as cores, de todas as raças. Virou o pai da pátria, o libertador de um povo. Algumas referências bibliográficas que eu usei. Eu termino a apresentação com essa linda imagem. Obrigado a todos.